a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Primeiramente, pessoal, se inscreva no meu canal aí, dê essa moral, irmão, aqui. Deixe seu like, deixe seu joinha, pode deixar o seu dislike se não gostar, é democrático o canal aqui. Deixe o seu comentário no vídeo e seja membro do canal, que é muito importante para ajudar aqui a gente continuar com esse trabalho em prol do Clube de Regatas de Vasco da Gama. Galera, realmente é inacreditável, gente. É todo dia uma notícia ruim. A gente vem batendo isso todos os santos dias. E na mesma hora que esse senhor, esse presidente fake, seu Jorge Salgado, estava dando aquela entrevista pífia lá no Mauro César, no mesmo tempo haviam funcionários, do fornecedor de alimentos do clube, foram proibidos de entrarem no CT lá na Barra da Tijuca. Que situação! Olha a situação. E a gente vai falar aqui no final do vídeo, quando eu falar aqui, acabar de falar, vai ter um áudio do seu Arthur Brandão, que é o dono do restaurante do Almirante e é o fornecedor de refeições dos atletas e dos funcionários do Clube de Regatas de Vasco da Gama. É o que fornece os alimentos para o Vasco. Ele falou em entrevista na Rádio Tupi que há uma dívida dessa atual gestão com ele, e essa dívida não foi paga. Mas o que aconteceu na quinta-feira foi algo surreal. Quando o caminhão entrou para tentar levar os mantimentos, os alimentos para o CT, para a alimentação dos atletas, dos funcionários da base, foi barrado, foi proibida a entrada do fornecedor de alimento do clube. É algo surreal. É algo gravíssimo o que está acontecendo no Vasco. E o Arthur Brandão ficou totalmente surpreso com o que aconteceu. E aí eu vou mostrar o vídeo a vocês do que ele falou. Realmente é uma situação lamentável. Cada dia que passa, o clube tem notícias terríveis, notícias surreais, notícias que a gente não consegue compreender o que acontece dentro do Vasco. E a imprensa generalizada já botou isso na mídia, porque realmente a intenção da mídia realmente é achincalhar o Vasco. É por isso que a gente fala, parece que tudo é orquestrado de uma forma para achincalhar o clube. É impressionante, parece até tudo orquestrado, parece. É lamentável, e disseram que tinha um outro fornecedor que tinha fornecido nesse dia alimentos para o Vasco. Disseram isso, Vocês vão ouvir esse áudio, do Arthur Brandão. Ele falou que foi barrado, os funcionários passaram uma situação constrangedora, que realmente o CT do Vasco é um lugar perigoso, é do lado da comunidade, de vez em quando ali há alguns atos de violência ali, é uma região perigosa, e alguns funcionários ficaram constrangidos com a situação que ficaram ali, não podendo tirar foto, nem vídeo, isso aí, realmente lá acontece isso, e realmente é uma situação crítica o que vive o Clube de Regatas de Vasco da Gama em mais um ato dessa gestão fake que está realmente acabando com nossa instituição Vasco da Gama. Eu recebi essa notícia com muita tristeza, vi no Atenção Vascaínos e depois vi na Rádio Tupi. E aí o áudio da Rádio Tupi vou passar aqui para vocês agora, do Arthur Brandão, falando sobre o ocorrido, sobre esse ato, esse acontecimento lamentável
mais um ato triste do clube hoje, né? Mais um ato triste que o Clube de Regatas de Vasco da Gama passa, infelizmente, nessa atual gestão aí, fake, que a cada dia que passa só dá notícia ruim ao torcedor vascaíno. Veja aí o áudio do Arthur Brandão falando sobre o ocorrido. Galera, boa noite a todos e saudações cruzmaltinas a todos vocês. Grande abraço. Oi, Wellington, boa tarde, tudo bem? O que aconteceu foi uma situação muito chata, Wellington, porque hoje, ao chegar no CT, os meus funcionários foram proibidos de entrar, foram constrangidos, entendeu? Foram proibidos de entrar e foram notificados de que uma outra empresa iria fazer o serviço de alimentação lá no CT hoje. Isso por quê? Por que foi tomada essa ação? Porque após, como todo mundo sabe, o Vasco tem uma dívida comigo grande, uma dívida já passada da outra administração, que está até na justiça, uma dívida dessa administração, que quando chegou aqui tinha um valor, e esse valor aumentou mais do que o dobro para os dias de hoje, e eles não fazem o pagamento. Em função de não fazer o pagamento, dia 18 eu fiz uma notificação, conforme contrato, que eu poderia interromper o serviço parcialmente ou totalmente a qualquer momento após 24 horas de notificado. Como o Vasco não se manifestou através do seu CEO, que sempre se manifesta quando eu faço algum comunicado desse tipo, não se manifestou. Eu esperei mais uma semana, no dia 26 eu fiz uma segunda notificação e novamente não houve nenhum comunicado por parte do Vasco. Eu diariamente ligava para o financeiro para saber se tinha alguma coisa e ninguém me falava nada. Aí aguardei, dia 26, sábado, 27, domingo, 28, segunda, 29, terça. Aí no dia 30, como no dia 28 meus funcionários ficaram lá até tarde, porque o time jantou e ia viajar depois da janta, e no dia 29 era folga geral no CT, eu no dia 30 aproveitei e dei folga para os meus funcionários, até para compensar as horas extras que eles tinham lá, e paralisei o serviço conforme tinha sido notificado e que eu poderia parar, visto que o time estava em Goiás e que só teriam lá poucos funcionários e talvez, 3, 4, meia dúzia de jogadores que iriam seriam os não relacionados. E então não fiz o serviço no CT. Porém, em São Januário, fornecemos mais de 200 refeições aqui para base, para funcionários, para feminino, futebol. O Sub-20 que jogou, se alimentou em São Januário, levou lanche. O Sub-17 que jogou no dia anterior, se alimentou, levou lanche. Quer dizer, todos os serviços foram feitos aqui, só lá no CT que houve uma interrupção. Aí, hoje, normalmente, quer dizer, todos os produtos meus estavam lá dentro, equipamentos, que é tudo meu. Hoje mandei meus funcionários normalmente para lá, eles foram para trabalhar, porque a interrupção foi só ontem, e quando chegou lá, eles foram surpreendidos, dizendo que não poderiam entrar, que a partir de hoje nós não faríamos mais serviço nenhum lá, que eles tinham contratado uma outra empresa, e essa empresa entrou e começou a fazer serviços dentro da cozinha, usando equipamentos que me pertencem, porque os equipamentos que estão lá não são do Vasco. Eu investi em equipamentos lá porque eu tinha um serviço, um contrato em que eu forneceria equipamentos para lá. E nisso, inclusive, os equipamentos são meus. Então, fui pego de surpresa. E aí uma situação muito difícil, porque tiraram meus funcionários, mandaram que não tirasse foto de nada, pegaram os funcionários, conduziram lá para a rua, 3 seguranças para levar 2 senhoras, que são as minhas cozinheiras. O meu sócio e a minha nutricionista foram paradas lá naquela guarita, na entrada, e queriam tomar o crachá do carro, e ele disse que não daria, e aí depois foram dizer para eles que eles tirassem o carro dali, porque tinha uma ordem do pessoal ali da comunidade para que tirasse o carro. Quer dizer, quem deu o recado foi o pessoal do Vasco.
Uma situação bastante constrangedora, muito triste. E aí, obviamente, chamei meu advogado, comecei a agir dentro disso e fui chamado pelo CEO por telefone, perguntando se eu estaria no Vasco. Eu disse que sim, e marcaram uma reunião comigo 1h30 lá na presidência. O presidente me chamou, aí fui, conversei com o presidente, chamei meu advogado, conversamos lá durante mais de 1 hora. O presidente disse que não tinha interesse que eu parasse o serviço, mas que chegou a notícia para ele, chegou lá truncada, e eu expliquei toda a situação ao presidente. Ele disse que não sabia de metade do que eu falei, e então que a gente poderia continuar servindo, que ele teria o maior interesse em tentar pagar. Eu sei que a situação do Vasco é difícil, tanto sei que a gente tem fornecido e tem mantido, e a princípio nós vamos voltar a servir, eles vão fazer o esforço para pagar, dentro das possibilidades, e vamos ver o que acontece, entendeu? Foi a solução mais ou menos de consenso que houve. Agora, não havia necessidade de passar por nada disso, desde que a pessoa que administra, que é o CEO, e a moça lá a administradora lá do CT, tomassem posturas mais corretas do que o que tomaram, porque não foram corretos comigo. A verdade é essa, entendeu? Eu tenho 20 anos aqui dentro como concessionário, 53 anos como sócio, e acho que não era isso. Falei para o presidente, o Vasco tem todo o direito de rescindir o contrato comigo no momento que quiser. Só não pode desculpe o termo, me sacanear, porque eu acho que eu não mereço isso. Estou aqui dentro há muitos anos fazendo um serviço correto e não mereço isso. Então, o presidente se mostrou surpreso com isso e disse que não era essa a intenção e que então a gente continuaria a parceria aí. Vamos ver como vai rolar isso. A situação é essa, e isso que eu queria te passar. Agradeço aí, peço desculpas, um abraço para você e para todos os ouvintes.